Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Quando pequenas, nós mulheres somos apresentadas a um universo de princesas e seus contos de fadas. Crescemos e muitas de nós seguimos almejando o tão desejado Felizes para Sempre. E como parte desse sonho, vem um dos maiores acontecimentos de nossas vidas, o casamento. A nossa convidada de hoje tem 30 anos e já organizou mais de 180 cerimoniais e vai nos falar deste universo que vem ganhando espaço no mercado nacional. Seja bem-vinda ao Pode Sim, Aline Campos Lopes. Oi, Marta. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar aqui com você, que é uma mulher maravilhosa, que vem me acompanhando e eu venho me inspirando em você em muitas partes também. Ah, que legal. Eu fico tão feliz. Eu conheço você há tanto tempo, Aline. Conheço a sua história, conheço todo o seu trabalho. E eu fico feliz de você hoje poder compartilhar conosco, né, a sua história de vida e poder falar um pouco, né, do seu empreendedorismo para nós. E também para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Vou adorar compartilhar com vocês, espero inspirar outras mulheres também, agregar valor em alguma coisa para quem estiver assistindo. E realmente você está comigo em algumas etapas, quando eu estava tentando refletir um pouco para poder me preparar para esse podcast, eu fui lembrando de vários momentos que a Marta Ramos estava lá do lado e eu não lembrava assim normalmente, e você esteve comigo em algumas partes. Então já vou aproveitar para agradecer por isso também. Legal. Bom, então, para a gente começar, Aline, nesse nosso bate-papo, eu gostaria de que você se apresentasse, que você falasse quem é a Aline, né? Se você é casada, se você tem filhos, pudesse falar um pouquinho da sua história de vida para nós. Bom, sou casada, tenho sim um rapazinho já de 7 anos, sou do Tocantins, sou tocantinense, sou nascida em Araguaína, vim para Palmas lá em 2006, ainda menina, mas estudei aqui, ensino fundamental, ensino médio, fiz minha faculdade, comecei a trabalhar aqui também, e foi aqui que eu fiz inclusive o meu primeiro curso na área de eventos. Depois que eu fui pegando gosto, fui aprofundando, e aí agora já fiz outros em vários outros estados, já fui para São Paulo, para Rio, para estudar e para ficar ainda melhor no que eu faço, e fazer com que a empresa fique melhor também. Aline, você já é formada, né? Tem Sim. um curso superior. Qual curso que você fez? Eu me formei em administração de empresas. A administração fez aqui em Palmas. Aqui em Palmas também. E aí, da formação em administração, você resolveu ali começar a montar o seu negócio como empreendedora. Sim, usei muito dos conhecimentos que eu adquiri na faculdade para poder abrir a minha própria empresa, mas esse ramo, esse chamado para eu poder ser empreendedora, ele veio durante a faculdade. Quando eu comecei a faculdade de administração, eu não tinha intuito nenhum de um dia abrir uma empresa para mim, não tinha essa visão. E foi durante a faculdade que eu fui conhecendo os outros ramos, fui conhecendo a parte de eventos, que as coisas foram andando. Mas ela me ajudou muito, com certeza, só que a experiência, a oportunidade de trabalhar, de fazer os outros cursos, contribuiu bastante também. Sim, você também tem experiência com serviço público, né? Que você também trabalhou uma época no serviço público, não foi? Trabalhei durante alguns anos, já trabalhei na Assembleia, cheguei a trabalhar uma época no CRF também, cheguei a organizar alguns eventos públicos também, mas acaba que hoje o principal está sendo o casamento. Sim. O mercado hoje, né, o seu ramo é um nicho que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil. O mercado de casamento, de eventos de uma forma geral, mas de casamento movimenta bilhões todos os anos. Né? E de acordo com, tem várias revistas aí, né, a Valor Invest Globo, que é uma revista aí bem conceituada, os casamentos eles devem movimentar em torno aí de 40 bilhões no Brasil, né? Sim, a gente espera que esse ano, até por conta da pandemia também, a gente consiga superar e reaquecer de novo o nosso mercado. Com a volta dos eventos, agora que a pandemia deu uma calma, com a volta dos eventos, a gente espera fazer vários eventos para saciar essa vontade de todo mundo, porque todo mundo gosta de festa, gosta de estar junto com a família, e durante a pandemia a gente teve essa baixa, mas agora a gente está nessa expectativa mesmo de movimentar, de fazer muita festa, de tirar esse atrasado e até manter esse ritmo depois, virar um novo costume.
Foram 2 anos, né, que a gente pode falar aí, 2 anos que muitas pessoas pagaram pelos eventos e foi 2 anos que não ocorreu nada, né? Você atribui que muitas empresas fecharam com isso? Sim, tiveram algumas empresas que a gente percebeu que elas acabaram tendo que encerrar as atividades dela. O nosso setor, algo que a gente bateu muito nessa tecla durante a pandemia, ele foi o primeiro a parar tudo. Surgiu a ideia da pandemia, o setor de eventos foi o primeiro a parar e ele foi o último a voltar. Então, a gente está voltando com os eventos, ainda vai demorar um tempo para todo mundo se restabelecer, porque o prejuízo foi da parte do cliente que pagou pelo evento e teve que esperar esses 2 anos, mas para o fornecedor também, porque em contrapartida agora a gente tem que executar esses eventos e as nossas despesas, os nossos custos estão bem mais altos do que se tivesse acontecido lá atrás. Isso tudo também por causa da pandemia. Então, vai demorar um tempo para todo mundo se ajeitar e ficar tudo 100%. E eu tenho, inclusive, ainda casais que vão casar agora em junho e agosto, que são lá de 2019, que iam fazer o casamento em 2020 e por conta da pandemia estão esperando, mas agora vai dar certo, o casamento vai acontecer. Nossa, a gente torce, né, para que nenhuma pandemia dessa mais faça com que o setor pare. Fé em Deus. Mas, Aline, eu tive a oportunidade também, né, a gente se conhece há tanto tempo, que eu já tive a oportunidade também de empreender nesse ramo de cerimonial, né, tanto é que, vamos dizer aí, em 2012, né, eu tive também a oportunidade de estar trabalhando nesse segmento, né, eu tinha também uma empresa nesse setor e eu vi que era um setor, quando eu comecei, que exigia muito, né? Exige muito porque você tem que ter um preparo, você precisa ter uma estrutura, você tem que ter uma equipe, né? E até te conheci num desses eventos que eu organizei, né? Para quem não sabe, gente, eu também já trabalhei com cerimonial. Foi uma época assim bem gratificante que eu aprendi muito. Mas eu depois vi que não era aquilo que realmente eu queria, né? Então, por isso que eu parei. Mas eu vejo que precisa ter uma dedicação muito grande, né? Como que você foi se aprimorando nesse ramo? Para você falar assim, bom, agora eu estou realmente preparada para assumir a responsabilidade de organização de um evento. Ainda mais quando se fala de casamento, que é um dia muito esperado, muito sonhado e impacta o resto da vida daquele casal que vai casar. Tudo que acontece no casamento, eles levam para o resto da vida. É uma responsabilidade imensa, você está certinha, só que é algo que veio comigo meio que como um dom que eu descobri. Porque quando eu comecei a trabalhar com os eventos, lógico que eu fiz primeiro a parte certa, a parte teórica, estudei muito, tive a prática, até a hora que eu resolvi, não, estou pronta para abrir a minha empresa. Tive muito incentivo na época da família, do marido, mas foi algo um pouquinho de dentro. Eu me vi que nesse lugarzinho de fazer casamento, eu me encontrei pelo meu jeito, pela minha dificuldade com rotina. E casamento não tem nada de rotina. Todo evento é muito diferente um do outro, então encaixou perfeitamente. E eu sinto que eu levo jeito. E como a gente tem aqui um monte de cliente, todos elogiando, todos felizes, aí eu percebo que eu realmente estou certa e estou levando jeito mesmo, e isso foi acontecendo. E aí você foi fazendo cursos em Palmas ou foi fazendo cursos fora? Qual foi a base assim, de preparo na prática, para você sentir que você realmente estava capacitada para assumir essa questão de organização de eventos? O primeiro curso foi aqui em Palmas, eu fiz um curso de cerimonial social no SENAC. Depois eu fiz o de cerimonial institucional, depois eu fiz o de organização de evento, e aí eu fui para os cursos online, fiz uns 14 cursos online, até a hora que eu fui para São Paulo fazer um primeiro curso que foi com o maior cerimonialista do Brasil, que é o Cerimonialista das Estrelas. Cheguei a acompanhar, na parte desse curso tinha uma parte prática, cheguei a acompanhar um casamento milionário, lindíssimo, lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Eu participei da organização daquele evento e fui encaixando tudo isso até eu perceber que eu gostava do que eu fazia, eu tinha facilidade, enquanto outras pessoas tinham dificuldade, era algo que eu era bom, e eu me encaixei em outros detalhes que eu tive dificuldade de me encaixar em outras áreas. Então, deu super certo e os estudos não param, pelo contrário, a gente continua estudando, todo ano tem congresso, todo ano eu faço um aprimoramento, porque algo que faz parte do empreendedorismo é você entender as mudanças do mercado, e o mercado muda todos os dias. Hoje, por exemplo, a gente tem as redes sociais, que a gente precisa estar à frente, e a rede social é um exemplo que todo dia ela muda, o conteúdo muda, a dinâmica muda,
E para você ser uma empreendedora, para você estar trabalhando com isso, você tem que estar ligado em todas as mudanças também. Que bom. E quando você, a sua primeira, né, empreitada como empreendedora, você teve a primeira experiência, não foi em cerimonial, né? Foi em outro ramo. E conta pra gente como é que foi esse seu primeiro ramo e depois que você chegar no ramo de cerimonial. Então, a primeira empresa que eu tive, algumas pessoas talvez ainda lembram, foi uma empresa de doces que se chamava Fada Doces. Eu comecei como confeiteira, fazendo cupcake, fazendo docinhos. Cheguei, inclusive, a pegar uma encomenda de docinhos para casamento naquela época. Mas tudo começou com a minha gestação. Quando eu descobri que eu ia ter um neném, aí eu precisei pensar em como que eu ia conseguir aumentar a renda que eu tinha, porque eu trabalhava numa empresa privada. E aí eu comecei a tive essa ideia de fazer os docinhos, fazer os cupcakes, porque era algo que eu já gostava, as pessoas gostavam, eu falei, bom, então deve dar para vender. E a gente começou a fazer as encomendas. Conforme foi aparecendo muitas encomendas, a gente abriu a nossa primeira empresa, que foi a Fada Doces. Ficamos, acho que 2 anos com ela. E durante esse período que eu estava com a Fada Doces, eu já trabalhava com outros cerimoniais, então acabei começando, depois de alguns acontecimentos que eu comento, acabei começando a divulgar o meu trabalho como cerimonialista e chegou um momento que as 2 empresas estavam cobrando muito de mim. A empresa de doces estava tendo muita encomenda e doces é uma coisa que você trabalha o dia inteiro, de noite e de madrugada. E a empresa de eventos também estava tendo muita demanda, porque eu tinha que fazer atendimento, assessoria, organizar, ir atrás de fornecedor. E eu me vi na necessidade de escolher uma das 2. As 2 eram muito boas e estavam crescendo muito, mas eu tinha que escolher uma das 2. E aí eu escolhi o cerimonial, porque era algo que, mesmo cansada, eu gostava de fazer e eu fazia feliz. E já os doces, eu me cansava e chegava a hora de lavar a louça. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de lavar a louça e doce suja muita louça, então foi assim, decisivo. Eu falei, vou ser só cerimonialista. E aí eu encerrei a empresa de doces e fiquei com a de cerimonial. Nossa, que ótimo, né? Tem história. Tem muita história. E qual foi, assim, o momento que mais te marcou, né, nesse trabalho? Que você já passou por alguma situação que aquilo ali já falou, poxa, isso aqui me marcou, de acontecimentos durante alguma, assim, organização de eventos? Teve um evento que eu gostei muito, até chegou a sair no jornal, que foi o primeiro Destination Wedding para o Tocantins que eu fiz. Era um casal que a noiva era de São Paulo, o noivo era de Rondônia. E como o Tocantins ficava no meio da rota, esse casal se escolheu casar aqui, aproveitando o nosso pôr do sol, que é maravilhoso. Então, todo o casamento foi organizado de forma online. Eu conheci a noiva perto da data do casamento, cheguei a encontrar com ela umas 2 vezes. E ela veio casar aqui, e todos os convidados eram de fora, todo mundo, ninguém era daqui. Aí a gente organizou o casamento inteiro, foi numa chácara muito linda. E esse casal veio para cá, e na época todos os fornecedores ficaram surpresos também, porque era tudo de fora, eles não conheciam Palmas, mas vieram se casar aqui, e isso me marcou, porque foi um evento diferente de tudo que a gente faz. E na época eu levei isso para o jornal, foi matéria de jornal, que foi assim, um Destination Wedding para o Tocantins. Porque aqui a gente vê muita gente indo casar fora, indo para Búzios, indo para Cancún, tal. É verdade. E aí quando veio alguém para cá casar aqui, eu achei isso muito legal. Indo para Arraial da Ajuda, para Trancoso, né? Sim, muitas pessoas... que são destinos maravilhosos. Eu acabei que fui casar fora também. Eu fiz meu casamento em Gramado. Mas alguém vir casar aqui, eu achei maravilhoso. E tudo online, o casamento? Tudo pela... Desse casal? Que você falou que foi online? Não. Foi a organização foi online. Eu conversava com ela, graças à tecnologia, pelo WhatsApp, e-mail, foi tudo organizado à distância. Entendi. Aí ela o casamento foi presencial. Foi aqui, foi uma festa maravilhosa até amanhecer o dia. Que legal. Acho que eram 150 convidados, todos de fora, todos de outros estados. Que bom, Aline. E uma coisa que eu queria saber, os seus clientes, né? Como que eles conhecem o seu trabalho? É através das redes sociais, são indicações? Como que você conseguiu captar clientes para ter já organizado aí mais de 180 cerimônias? É legal falar esse número. A maioria dos clientes chegam em nós pelas redes sociais, alguns por pesquisas da internet mesmo, como o Google, mas a maioria é pelo Instagram, porque eles chegam lá, acompanham o trabalho, acompanham um pouquinho da nossa equipe, dos eventos que a gente já fez e acabam entrando em contato. Mas tem sim uma grande
parte disso que é por indicação de clientes. Mas a maioria vem pelo Instagram. Eles chegam e falam assim, te vi no Instagram, gostei de você, como que funciona o seu trabalho? E aí a gente apresenta a proposta, fala das estratégias que a gente usa para poder ajudar o cliente a organizar o casamento dele. E assim tem dado muito certo. Que bom, né? Você vê como que a internet, ela é uma ferramenta, né, de grande alcance, né? Sim. E assim, quando você teve essa sua experiência, né, de casamentos, mas você também já organizou outros eventos sem ser casamento. Já organizou congressos, já organizou aniversário de criança, já teve, né, experiência também com várias outras atividades no ramo do cerimonial, mas em situações diferentes. Sim. Você consegue ter a mesma estrutura de equipe, tudo para dar suporte em todos esses eventos? Sim, sim. Eu tenho uma forma de trabalho onde eu divido toda a parte de execução do evento por funções. Então, independente de qual é o evento, quando a gente está com a parte organizada, está com o planejamento dele, eu consigo dividir em funções e a nossa equipe, seguindo a nossa forma de trabalho, nosso padrão de qualidade, ela consegue executar qualquer evento. A gente já fez batizado, aniversário infantil, festa de 15 anos, festa adulta, eventos corporativos como inauguração de lojas, já fizemos congressos públicos, já tivemos seminários, formaturas também, vários eventos, na verdade. Que bom. Então, a empresa de vocês já tem uma experiência, assim, né, em todos os setores, a gente pode falar. Cerimonial, né? Social, institucional e público, a gente tem conseguido atender bem. Quando, Aline, um casal, né, voltando à questão do casamento, né, procura o serviço de vocês, né, além dessa questão de organizar a parte da festa, da estrutura em si, vocês proporcionam para eles outras opções, como viagens, como hotel, como tudo que pode oferecer assim, para a família também? Toda a parte do cerimonial vocês conseguem estar acompanhando a família também? Isso é bem legal. Quando a gente apresenta a nossa proposta para o cliente, eu gosto primeiro de entender o que ele precisa. Isso é quase que uma regra. Toda vez que um cliente entra em contato, eu já começo falando para ele que eu preciso primeiro saber o que ele quer, como que é o evento dele, para depois eu poder montar uma proposta e explicar como que eu vou ajudar ele. Então, eu deixo ele me contar antes. Vamos dizer que você vai organizar as suas bodas, renovação de votos de casamento, e eu vou te perguntar o que você quer para a sua renovação. Aline, eu quero uma festa aqui, mas a gente vai passar 3 dias em Taquarussu e eu preciso de um guia, por exemplo. Quero que você dê assistência para minha família. Ou não, Aline, minha festa vai ser aqui, mas vão vir 40 convidados de fora, você consegue fazer o receptivo do aeroporto, levar para o hotel? Tudo isso a gente consegue organizar. Só que aí eu deixo primeiro o cliente me falar o que ele precisa, o que ele quer, e aí eu explico para ele, bom, então para isso aqui a gente vai conseguir te ajudar dessa forma, e aí eu sempre faço uma proposta personalizada para cada cliente, conforme o perfil do cliente e conforme a necessidade do evento dele também. Então a resposta é sim, a gente consegue dar suporte para todo mundo, para a família, no que precisar. E aí você, com esse trabalho, você conseguiu precificar tudo, já ter noção até de quanto que uma assessoria dessa, né, cobra até em torno de preços, né, de todo o serviço prestado, né? Sim, de acordo com cada serviço que a gente vai executar para aquele contrato, os custos variam pelo formato do serviço também. Porque a gente, é uma coisa que a gente vê assim, às vezes as pessoas não sabem o tanto que é trabalhoso, né, e o tanto que é, vamos dizer, cansativo você pensar, organizar um evento, deixar tudo preparado e entregar pronto para alguém, né? Isso é algo que exige muito do nosso emocional, do nosso criativo, do nosso tempo e da nossa energia também. Diferente de um produto que às vezes você consegue pegar nele e falar, essa mesa aqui, ela custa tanto. O nosso serviço, ele é atribuído ao nosso psicológico, ao que está na cabeça, a nossa bagagem de conhecimento, é isso que atribui o valor. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, quando você iniciou, né, eu gosto muito, assim, de essa parte, assim, de acreditar nas pessoas, né, tanto é que nós montamos um grupo, né, um grupo de mulheres, que chama Mulheres Articuladas do Tocantins. Eu tô lá.
Inclusive, você faz parte desse grupo. Nesse grupo, a gente fortalece o empreendedorismo, né, de uma mulher, dar suporte a outra mulher, ajudar outras mulheres a montar o seu próprio negócio, a ter sua renda, ter sua geração de emprego também, para empregar outras pessoas. Mas quando a gente entra num desafio desse, né, a gente sente no início, né, um pouco de insegurança, a gente Sim. sente medo, a gente sente aquele frio na barriga, né? E você se apegou muito a Deus quando você foi montar esse seu negócio, né? Quando você foi entrar de cabeça, né, nisso? Sim, com certeza. Eu tenho consciência que Deus cuida de tudo e Ele dá o direcionamento. Então, eu sempre tive leveza de entender o que não deu certo, porque alguma coisa vai dar certo e faz parte dos planos dele. Eu não sou muito de bater tecla naquilo que não está dando certo. Então, em tudo, eu tenho Deus como guia para poder me direcionar e descansar nele também, porque uma vida como a nossa, que é tão corrida, eu descanso nele que o resto ele ajeita e tudo vai dar certo lá na frente. Mas, de fato, no início, dá muito medo, dá muita insegurança. Eu lembro que eu tinha esse receio, aquela vergonha, tipo, nossa, mas eu vou abrir uma empresa e se não der certo, eu vou me lembrar para sempre que eu falhei, ou a minha família vai falar que eu falhei, que eu tentei e não deu certo. E exatamente por esse medo de botar a minha cara a tapa e as amigas falarem, nossa, ela abriu uma empresa, alguma coisa nesse sentido, na época eu acabei usando um outro nome, eu não usava o meu nome, eu usava um outro nome e fui tentando aquela ideia da empresa. Fui oferecendo serviço, usando um outro nome, e as coisas foram acontecendo. Assim que eu comecei a oferecer o serviço, atendi a minha primeira cliente, ela fechou. Em menos de 30 dias, eu tive meu primeiro contrato. Assim que eu coloquei como cerimonialista. E eu não tinha experiência na época, eu tinha um conhecimento teórico. Eu sabia a prática, mas uma experiência minha para eu falar para o cliente, igual eu posso falar hoje, que eu já organizei 180 casamentos, antes eu não podia. Então, eu apresentei para ela o que eu queria fazer por ela, e fechei meu primeiro contrato. Dali foram fechando outros, e tudo foi dando certo, eu fui ficando conhecida, fui fazendo parcerias, e aí eu senti aquela confiança do tipo, não, agora vai. E aí foi quando eu mudei o nome da empresa e coloquei o meu nome. E aí eu mudei as redes sociais e coloquei o meu rosto. E dali pra frente começou a história e começou a empresa. Dali para frente você... Continuou a história. Você já não teve mais medo, né? E de pensar, bom, agora eu vou realmente colocar minha cara, meu nome para deixar minha marca, né? Exatamente. Dali para frente eu já vi que a ideia estava ok, que o trabalho estava certo e consegui caminhar. Mas no início vem o medo, vem a dúvida, aquela insegurança igual você comentou. Eu estou tendo a oportunidade de ler um livro que esse livro fala o Código Secreto da Riqueza. E lá nesse livro, eu até queria aproveitar e convidar aqui todas as mulheres que estão nos assistindo, que dia 11 eu vou estar com um seminário, um primeiro minicurso de liderança feminina. Você está até sabendo, né? Está convidada para participar. Nesse primeiro minicurso a gente vai falar sobre o que é uma mulher ser líder, né? O que é uma mulher para ela crescer, para ela empreender, quais são as chaves do sucesso. Porque hoje nós temos, né, um período de adaptação, um período de maturação, um período de desenvolvimento para uma empresa chegar ao sucesso. Sim. E muitas vezes as pessoas, elas são imediatistas, né? Quando elas entram no mercado, elas já acham que, bom, eu não estou crescendo, eu vou desistir. Né? Então, isso falta o quê? Falta perseverança, falta determinação, falta resiliência. Então, nessas 12 chaves do sucesso, fala justamente isso aí. Né? A questão da vontade de crescer, de mudar, a questão de fazer a diferença, a questão de você poder se relacionar com pessoas, ter um network. Porque hoje, o que faz uma pessoa, uma empresa ser bem-sucedida? Né? É o fato dela também poder ser conhecida e se relacionar também para que as pessoas conheçam aquela empresa. Nesse ponto, Aline, você sentiu segurança assim, de saber, bom, eu sei exatamente onde eu quero chegar, os pontos que eu quero chegar. Você tem isso bem claro na sua mente, de onde você está hoje, aonde você quer que sua empresa esteja daqui a 5, 10 anos? Você já tem isso na sua mente? Tenho sim, eu já tenho esse planejamento. Quando eu comecei,
Assim que eu comecei mesmo, eu tinha um planejamento para a nossa empresa de 5 anos. Nos meus próximos 5 anos eu tinha metas que eu queria cumprir para chegar onde eu queria chegar. E eu cheguei a dar até uma palestra uma vez no Senac para uma turma de eventos e eu comentei sobre isso com eles. No início eu já sabia o que eu queria fazer e onde é que eu queria chegar. Tinha aquela ideia, falei, vou fazer aqui um planejamento e vou fazer de tudo para alcançar ele. E deu certo e consegui alcançar ele. Depois que eu alcancei ele, eu tive que pensar, bom, agora eu tenho que planejar os próximos 5 anos, o que eu vou fazer, aonde eu vou chegar também. Então, hoje eu tenho uma ideia de onde eu quero estar daqui 5 anos, ainda trabalhando com eventos, ainda trabalhando com casamentos, mas fazendo uma contribuição melhor para o mundo, fazendo uma mudança de uma forma mais ampliada, não só assim, pequenininha aqui em Palmas, fazendo eventos aqui. Eu tenho uma ideia mais ambiciosa um pouco, mas estou estudando ela e estou também esperando o direcionamento de Deus e pensando em como que tudo isso vai funcionar. Tenho feito parcerias, acho que para tudo, network é extremamente importante para tudo e principalmente se você é empreendedora, você tem que ter relacionamentos, amizades e parceiros, porque tem momentos que são mais difíceis de você passar sozinha, mas se você tem alguém ali para te dar uma ajuda, um apoio, você consegue passar com mais tranquilidade. Com certeza. E você, hoje, se olhando, né, a Aline vamos colocar aí de 5 anos atrás e da Aline de hoje, você se sente uma mulher líder e uma mulher de sucesso? Ai, que coisa forte! Sim, na verdade eu tenho um modelo meu de reflexão. Normalmente eu me coloco eu com a Aline do passado e a Aline do futuro para saber se as coisas estão dando certo. E aí eu sinto muito orgulho quando eu olho para a Aline do passado, eu penso, hoje ela vai estar com muito orgulho em saber onde a gente chegou. Se desse para eu voltar lá e falar, continua, que tá tudo certo, para eu não ficar tão apertada, porque a gente se cobra muito. Eu tenho isso de me cobrar demais e às vezes eu tenho que conseguir frear e falar, calma, tudo vai dar certo. E agora olhando para a Aline do futuro, espero conseguir chegar nela do jeito que eu vejo ela, mas tenho a ideia de que vai ser ótimo. Chegar lá vai ser ótimo. Tem uma passagem, né, bem bonita de um poeta que fala, né, que o mais bonito da vida é quando a gente passa a inspirar pessoas, né? Então, uma das virtudes de ser líder é quando as pessoas passam a admirar você e passam a se inspirar no seu trabalho, né? Então, isso é o que todas as mulheres, né, que têm uma história de vida bacana, eu acho que o que ela planta e o que ela vai colher, é importante ela ter isso, né? Será que a minha história, ela está inspirando pessoas a fazer as coisas certas? Porque não adianta você crescer, você ser bem-sucedida e estar deixando o seu nome não ser um nome que traga realmente reputação para as pessoas olharem e falar, pô, ela é uma profissional bem-sucedida, mas ela realmente faz por onde ser isso. Que né? lindo. Né? Então, Aline, eu sei que você é um exemplo de jovem empreendedora, você também é mãe, cursou administração, abriu sua própria empresa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, mulheres, que estão nos ouvindo hoje. Né? Qual a sua mensagem que você deixaria aqui para todas as mulheres que desejam empreender e que têm, às vezes, medo, insegurança e que ainda não virou a chave? Queria que você deixasse aqui uma mensagem do que ela pode fazer para quebrar todos esses bloqueios. Então, sobre o medo, algo que eu usei muito para mim, e até tem camisetas com essa frase, que é: se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque o difícil é só começar, mas depois que você começa, tudo se ajeita depois. Então, pega o que você quer fazer, se prepara, que você vai conseguir fazer e tudo vai dar certo. Deus vai cuidar depois. Ótimo, muito bem. É isso aí. Bom, foi muito bom esse papo com você, Aline. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, né? E fica aqui mais um convite para você voltar outras vezes. Eu tenho certeza que daqui 5 anos a Aline vai estar em outro patamar de sucesso, né? Já vou ter muitas outras histórias para contar. E esse Pode Sim é para realmente destacar todas as mulheres empreendedoras que fazem a diferença, principalmente a diferença aqui no nosso estado do Tocantins. Tá bom? Tá, então, gente, nós estamos chegando aqui a mais um fim desse episódio incrível que é o nosso Pode Sim. E eu quero agradecer a vocês pela audiência
E dizer que se você gostou, não deixe de dar aqui o seu like, comentar e, claro, compartilhar mais este episódio. E eu agradeço vocês que estão assistindo aqui também. Vou estar compartilhando também nas minhas redes sociais, para quem ainda não conhece o Pode Sim. E a ideia é essa, de ajudar vocês. E se alguém tiver interesse em empreender no ramo de casamento, no ramo de festas, eu estou aqui também à disposição para ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Ou se quiserem ir lá na minha página para acompanhar o meu trabalho também e se encantarem, eu vou estar à disposição. Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais um Pode Sim. E não deixem de assistir toda segunda-feira às 20 horas. Pode sim. Pode Sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.